Porque Jesus ressuscitou e por 40 dias ficou na terra ainda, né, aparecendo para os discípulos e ensinando, continuando a ensinar eles, porque os discípulos não creram em nada do que ele falou antes. Os discípulos não creram em nada do que Jesus falou antes da ressurreição. Tiveram que ver. Não é que tiveram que ver, é que eles não tinham o Espírito dentro. Sim. Claro. Porque Jesus só pôde dar a vida dentro deles depois que o grão de trigo morreu. Exatamente. Então Jesus tem que voltar. E por que 40 dias? 40 dias é um tempo de provação perfeita. Então, quando Jesus ressuscita, a primeira coisa que ele faz é aparecer para os 12. O Tomé não estava, os 11, e soprar neles e dar a eles o Espírito. Porque agora sim eles têm capacidade de compreender. Perfeito. Sim. E olha que Jesus explicou para eles ainda, olha, se eu não for, o Consolador não vem. O que as pessoas não entendem é que Jesus consolidou e discipulou 12 homens naturais. Eles não E tinham quando eles receberam o Espírito, eles se lembraram de que Jesus falava. E aí fazia sentido para eles. Perfeito. Para muita gente não é fácil. Para muita gente não é fácil entender isso. Mas faz todo sentido. Você tá mais limpo, né, William? Você tá mais limpo teologicamente falando, né? Fica mais fácil para você entender. Mas é isso. Jesus discipulou 12 homens naturais. Eles não tinham como ter o Espírito dentro. Eles não tinham como ter o Espírito porque o Espírito só é dado após a morte de Cristo. Exato. Sim. Perfeito. Vamos ler o texto, né, para não ficar vago, né? Porque Evangelho de João, Tava procurando em porque Lucas. senão já tem uns cabeça dura que fica lá, heresia, heresia. Esse texto é bem interessante. É que nem a ideia, né, pastor, de que Jesus, ele iniciou o seu ministério depois do batismo e de receber o Espírito sobre. Depois de receber o Espírito. Antes do Espírito, nada. Nada. Na verdade, ele aprendia acerca de si mesmo, né? Acerca de si mesmo. Mas iniciar o seu ministério foi depois que ele batizou, saiu das águas e aí ele recebe o Espírito veio Espírito sobre ele, que é porque assim, Jesus sempre teve o Espírito dentro dele. Sim. Mas o Espírito sobre é outra coisa. Isso é algo também que nós temos que os crentes precisam aprender. Eu vou te dar só o caminho das pedras para você entender. Olha só. Jesus sopra, dá o Espírito e pede para eles esperarem o Espírito. João, capítulo de número 20, verso de número 19. João 20. 19. Isso aqui é o domingo, né? É o primeiro dia da semana, é o dia da ressurreição do Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ou seja, ele sopra e diz: recebei o Espírito Santo. No mesmo tempo, né, se a gente vir em Atos dos Apóstolos, vira a página aí. Atos 1? Atos 1.
A partir do verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Ou seja, aí ele dá os mandamentos pelo Espírito Santo. Verso 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Não saiam de Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Qual é a promessa do Pai? Verso 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Verso 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Que há de vir sobre vós. Eu te pergunto, e o Espírito que ele soprou no dia da ressurreição? Dois aspectos diferentes. Então, ou seja, eu nem sei porque nós entramos nesse assunto. Eu também não Por que nós lembro. entramos nesse assunto? Também não lembro. Porque Jesus pregou nessa terra para homens naturais. Naturais, que ainda não tinham o Espírito Santo. Sim. Homens que não... Porque ele só pôde compartilhar... O homem Jesus é uma casca. E toda a vida de Deus na terra está contida dentro dessa casca. Essa casca precisa ser partida, quebrada, para que a vida seja liberada. Amém. Então, a partir da morte de Cristo, ele pode então dar a vida, ele pode liberar a vida. Então, ou seja, a salvação, o selo com o Espírito, começa a acontecer após a ressurreição de Cristo. Sim. Amém. Antes da ressurreição de Cristo, não.